Aos teus pés me rendo, Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Você está aqui com o pastor Francisco Júnior. Agora são precisamente 9 horas da manhã, na sua escola bíblica em casa. Vai compartilhando esta live, vai entrando. E já fica aqui registrado o meu carinho, o meu abraço para você, que permanecerá conosco até o final desta aula tão importante hoje. Daqui a pouquinho já estaremos ministrando a lição de hoje a respeito de eleição e predestinação. Bom dia a todos. Tua majestade é real. Nesta manhã vai um bom dia para minha irmã Soraya, que já está acordada, lá na cidade de Limeira. Um beijo, minha irmã. Também Marlene Santos está conosco, bom dia. Evelyn Gomes, bom dia, Evelyn. Também conosco Maria José Dias Gonçalves, Deus abençoe a irmã Maria. Rose Abreu, bom dia. Ontem estivemos juntos na live do Gramei. Também Adriana Carvalho, bom dia, paz do Senhor. Gabi Pimenta, bom dia, pastor. Bom dia, Gabi, Deus abençoe. Também nossa professora Alessandra Linhares, bom dia, Deus abençoe a você, a toda a família. Saudades, Lê. Também irmã Francisca Santos, minha sogra, meu sogro. Um beijo para vocês que estão acordados aí. E minha sogra e meu sogro são uma bênção. São alunos da escola dominical. E tivemos a oportunidade, semana passada, de viajar um pouquinho. Essa semana, né? Essa semana viajamos um pouquinho para Minas. Fizemos uma live lá em Santa Rita do Sapucaí. Deus abençoe, bom dia. Também a nossa irmã Doralice Rodrigues, que está sempre conectada conosco nas lives. Ontem também estava na live do Gramei. Deus abençoe, bom dia, querida. Também minha prima Dé Moraes, Deus abençoe. Um abraço, um beijo a toda a família. Alegria ter vocês aqui conosco também. Meu aluninho Samuel, Deus abençoe Samuel por estar conectado. Também Salomão Acácio, um abraço juntamente com a Mirtz, toda a família. Marcinha Lemes, Deus abençoe, irmã Márcia. Camila Santos, Deus abençoe, que está sempre conosco, toda a família. A Michele Rodrigues, Deus abençoe, Mi, Marcão, Rafa. Todos que estão aí, Renanzinho, que sempre participando das lives. Deus abençoe. E a Mi gosta muito desses temas polêmicos, né, Mi? Também William Reis. Deus abençoe, irmão William. Uma alegria tê-lo aqui também. Ó, o Marcão tá aqui, Marcos Paulo. Deus abençoe, querido. Também Renata Lenzi. Deus abençoe, Renato, Odilei, Samarinha, Gabriel, toda a família. Nossa professora Kátia Regina também está conectada. Toda a família aí, Deus abençoe. Também
meus queridos cunhados, a Val e também o Eduardo, lá em Portugal. Deus abençoe, queridos. Obrigado por estarmos juntos aqui. Vai curtindo esse louvor aí que nós já iniciaremos a nossa escola bíblica em casa à medida que o povo vai entrando aí. Também irmã Selma Cândido Rodrigues, bom dia. A Thay Luper também, Deus abençoe, querida, bom dia. Também Luiz Carlos, nosso aluno da escola dominical, na sala Abraão, Deus abençoe aí, Luiz Carlos. Camila Vitória também, oi Camila, Deus abençoe, querida, bom dia. Valéria também, ligadinha, um abraço para Valéria, Valmir, toda a família. Ontem eles fizeram uma live maravilhosa do nosso conjunto da melhor idade do Gramei. Estava uma bênção, estávamos juntos lá. Também Regiane Dias, Deus abençoe, Rê, toda a família. Fabião já está acordado aí já ou não? Maravilha. Também a Neia, do Beto, Deus abençoe Neia, Beto, toda a família, bom dia. Tamires, nossa aluninha também da escola dominical. Bênção, bom dia Tamires. Mãe Yolanda Toledo, irmão William, Deus abençoe toda a família. Obrigado por estar conosco. Vai mandando beijo, abraço aí. A Soraya está dizendo, ó, o Nilton está aqui. Deus abençoe Nilton também. Maninho, que nós chamamos carinhosamente. Bom dia. Vou pegar uma caneta aqui. Muito bem. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Uma alegria poder estar com vocês nesta manhã de domingo, na Escola Bíblica Dominical, e ter a oportunidade de poder, mais uma vez, aprendermos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje o tema é um tema bem sugestivo, bem discutido, bem polêmico, mas vamos tentar, na medida do possível, caminharmos aqui e traçarmos aqui os aspectos mais importantes e discutirmos esta lição de uma forma mais clara possível. É claro que nós não temos tempo suficiente para um debate, para uma discussão mais alongada, o que exige para esse tema, mas iremos aqui, na medida do possível, conversar com vocês. Depois vocês mandem as suas perguntas, as suas impressões, aquilo que vocês querem compartilhar aqui, e também as suas colocações você pode fazer. Você que é professor e aluno da escola dominical, você tem essa oportunidade, como na sala de aula, de fazer perguntas. Eu sei que muita gente está curiosa, muita gente está aí ansiosa, pessoas mandando mensagem para saber qual é a nossa posição. Nós que servimos ao Senhor dentro de uma instituição pentecostal clássica, que é a Assembleia de Deus, e qual a posição que a nossa igreja adota. Então, nós iremos aqui agradecer ao Senhor em oração, ouvirmos aqui mais um louvor, que é o hino da harpa 430, como sugestão. Enquanto isso, o pessoal vai entrando e logo após já iniciaremos a nossa aula. Amém? Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por esta manhã de bênção, de vitória, da nossa escola bíblica dominical em casa. Que cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada aluno e professor da escola possa estar aí ligado, também acompanhando na sua revista, na sua Bíblia, para poder juntos construirmos aqui um aprendizado
e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Eu peço a tua bênção para a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, e que o teu Espírito Santo nos conduza a este crescimento, a esta maturidade, para a glória do teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos louvar Deus juntos com o hino 430 da nossa harpa cristã, que fala sobre salvação, o Evangelho da salvação. Bom dia! E dali o mal as marcas, nem eu posso avistar. Quando doce a chamada que a mim me fez Jesus, minha alma tão cansada vem das trevas para a luz. Pecado que estás ouvindo, a mensagem do Senhor. Tu na casa és bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão, pela morte despertado, baterás na porta em vão. É muito lindo esse hino, né? Deus abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança, maravilha. Glória seja dada ao nome precioso de Jesus Cristo, por estarmos aqui nesta manhã e podermos já dar início à nossa escola bíblica dominical. Nós temos mais pessoas aqui conosco nesta manhã, que estão mandando a sua mensagem, e estamos aqui acompanhando cada um que vai entrando. E está mandando aqui nossa irmã Yolanda, um bom domingo para todos, um abraço a todos os irmãos. Nós temos aqui também Carlos Carvalho, José Meliseu, Tadeu, Silvana Ferreira também. Nós temos nosso irmão Zezinho, aluno da escola dominical, Mauro Cristiano, a Jane, toda a família, um grande abraço para vocês. Fabiano Nazaré, que é sempre um aluno assíduo na escola dominical com a Neilane. Também a Sônia Carneiro, Deus abençoe. A Neilane está conectada aqui também. Thaís Santos, Deus abençoe Thaís, Marcelo, toda a família.
a Carme Bragança, Valdomiro Vieira, Deus abençoe, pastor, por estar ligado conosco. Muita gente aqui entrando, participando. Vai acordando o pessoal aí para que nós possamos estudar esta lição tão importante. Muito bem, hoje nós temos a responsabilidade de poder estudar a lição da Escola Bíblica Dominical no dia de hoje, 19 de abril de 2020, enquanto estamos neste período de isolamento social, de pandemia, nós temos que prosseguir ministrando as aulas por meio da live e também das redes sociais. É o recurso que nós temos para que a igreja não pare. A igreja não pode parar. Independente de crise, de problema, de dificuldade, a igreja ela precisa prosseguir avante. E nós louvamos a Deus pelos recursos que nos possibilita estar aprendendo e compartilhando esse aprendizado, também com a oportunidade de alcançar muitas pessoas, de poder alcançar irmãos, irmãs, em diversas partes do nosso país e até fora do país. Então hoje nós estamos estudando a lição de número 3, onde fala de eleição e predestinação. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que este tema é um tema muito polêmico, é um tema muito difícil de se abordar, tendo em vista que nós temos uma discussão aí de quase 500 anos e que sempre tem divergências por aqueles que têm uma visão e por aqueles que têm outra visão. Mais precisamente aquilo que diz respeito àquilo que defendem os calvinistas e aquilo que defendem os arminianos. Então, geralmente, tem uma divergência muito grande. E também tem uma outra linha, que são os luteranos, que ao trabalhar essas questões soterológicas, elas acabam tendo muitas divergências historicamente falando. E hoje, esse tema está mais em voga. Esse tema está cada vez mais sendo divulgado nas redes sociais, principalmente por alguns nomes que defendem uma linha e outros que defendem outra. Então, algumas instituições que quase não falavam sobre isso, principalmente as instituições pentecostais ou neopentecostais, agora estão se despertando para poder discutir esse tema, tendo em vista o crescimento e a grande propagação da visão calvinista, principalmente no nosso país, ou como nos Estados Unidos, que tem sido bem forte, como um ressurgimento desta doutrina que vem crescendo e alcançando muitos adeptos, principalmente da internet. Não tanto na questão dessas pessoas que aderem a uma visão e vão para a igreja do outro por causa disso, mas a maioria que acaba aceitando ou entendendo esta visão, eles acabam fazendo isso pelas redes sociais e sendo seguidores daqueles que defendem esta linha e também vindo a público dizendo que agora creem de um modo ou de outro. Mas, no geral, eu quero dizer que a maior parte daqueles que estão na igreja quase não entendem sobre este tema, eleição e predestinação. Mas aqueles que trabalham com a educação cristã, aqueles que tiveram uma oportunidade de fazer um curso teológico, daqueles que já tiveram uma oportunidade de pesquisar e aprender sobre isso, acaba tendo um conhecimento um pouquinho melhor, ainda que raso, mas pelo menos uma noção. Então, a primeira coisa que eu quero deixar antes de nós iniciarmos a lição é essa impressão. Segundo, é que o nosso tempo ele é bem escasso para poder desdobrar e falar de tudo a respeito desse tema. Não daria. É um tema muito vasto
e requer muito tempo, mas aqui conseguiremos, na medida do possível, caminhar e passar as impressões, aquilo que é mais coerente, aquilo que é mais equilibrado. Terceiro, nós precisamos, aqueles que fazem parte da Assembleia de Deus, ou aqueles que são batistas, geralmente defendem uma linha de pensamento que é a linha de pensamento arminiana. E eu quero dizer aqui que tanto arminianos como calvinistas, naquilo que diz respeito às doutrinas bíblicas, eles concordam quase que 100%, vou dizer quase, porque nesta questão soterológica é que a divergência acaba sendo grande e acaba gerando muitas discussões e até mesmo desrespeito, pois nem o calvinismo nem o arminianismo deveria ter chegado aonde chegou com essas discussões, tendo em vista também que nem Calvino e nem Armínio gostaria, se tivessem a possibilidade de estar vivo, de ver essa discussão e esta briga que existe hoje, até gerando inimizade, chacota entre aqueles que são cristãos. Eu acho que eles não gostariam de ver isso. E muita coisa do pensamento de Calvino e também de Armínio foi divulgado e sistematizado pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, não tanto por eles. Mas nós caminharemos aqui entendendo que o comentarista faz parte de uma instituição, como a Assembleia de Deus, a CPAD, que ela é uma instituição assembleiana, pentecostal. Então, já quando você vai para a revista, você precisa entender que aqui tem uma linha de pensamento bíblica teológica para poder defender os seus postulados, os seus aspectos básicos da fé cristã, principalmente naquilo que diz respeito à soterologia ou à salvação. Então vamos para a lição de número 3, quando você pode ver aí na sua lição o texto áureo que diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios, capítulo 1, verso 4 e verso 5. Ora, aqui o texto fala de duas coisas importantes. Primeiro, ele fala da questão que nós fomos eleitos e predestinados por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Então vai tratar esse tema, eleição e predestinação. Antigamente, no meio pentecostal, muitos diziam que não existia eleição e nem predestinação de acordo com a visão que eles tinham. Hoje, os teólogos assembleianos, que vem surgindo e agora divulgando um pouco mais a doutrina arminiana, concordam plenamente, e você também deve concordar, porque a Bíblia que está dizendo, olha o texto, Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, fala de eleição e predestinação. Então a primeira coisa que você precisa ter como claro é que a eleição ela é bíblica e a predestinação também é bíblica. Agora a segunda pergunta é: como funciona essa eleição e como funciona essa predestinação? É aí que as divergências surgem. Mas nós não podemos dizer que eleição e predestinação não são bíblicas, porque a própria Bíblia está falando sobre isso. Então fica bem claro aí para todos nós. A verdade prática, segundo a sua presciência, diz o comentarista, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus.
Ora, a linha de pensamento na visão assembleiana, arminiana, é que toda eleição e predestinação está diretamente ligado a Cristo. Que Deus, ao eleger antes da fundação do mundo e predestinar, estava olhando para Cristo, sendo que aqueles eleitos e predestinados, que alguns usam a expressão como igreja, estão eleitos e predestinados em Cristo, que fora de Cristo não há eleição e nem predestinação. A leitura bíblica em classe em Efésios capítulo 1, do verso 4 ao 12, depois você pode ler detidamente na sua casa, para que você tenha entendimento da carta que Paulo escreveu, que nós estamos estudando. Então nós temos aí o objetivo geral, que é informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Semana passada nós falamos dessas bênçãos espirituais que estão diretamente relacionadas em Cristo, que através de Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Os objetivos específicos: primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Pastor, é diferente eleição de predestinação? Porque às vezes parece a mesma coisa. Não, são diferentes. Eleição é uma coisa e predestinação é outra, e nós veremos já já. 2. Explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Para isso, nós teríamos que ter aqui quase que dias, meses, para poder explicar, tentar de alguma forma compreender esta verdade, como eu já disse, que vem sendo discutida há muitos anos, e até hoje as pessoas não chegaram a um denominador comum. E não seria agora, numa hora, 1 hora e pouquinho, da nossa escola dominical, que nós conseguiríamos explicar tudo isso. Vamos dar aqui insights, vamos dar aqui algumas orientações, mas não tem como exaurir esse conteúdo. Constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, no ponto 3 específico, fala dessa constatação da predestinação bíblica retratada, onde as bênçãos espirituais elas são concedidas a esses que foram eleitos por Deus. Então você pode ver aí na sua introdução e também no ponto 1, 2 e 3 da nossa lição, que nós iremos tratar deste tema tão importante. E o comentarista inicia a introdução falando que a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação, ou como tecnicamente ou teologicamente nós chamamos, a doutrina da soterologia. A palavra soterologia é a contração de duas palavras. A palavra soter, que significa salvação ou salvador, e logia, estudo, tratado, ou seja, o estudo da salvação, daquilo que Deus quis revelar na sua palavra, que nos faz compreender como que funciona o processo da salvação. Até tem um livro publicado pela CPAD que fala um pouquinho da visão assembleana do arminianismo, que é a mecânica da salvação. Ele é um livro de 625 páginas e um livro muito denso que vai trabalhar um aspecto histórico, o aspecto bíblico do pastor Silas Daniel, uma autoridade que escreve nesta área, ministra palestras. É um bom livro para você ler, se você não leu. A Mecânica da Salvação, quando trata dentro de uma perspectiva daquilo que nós servimos dentro da visão pentecostal e também arminiana.
aquilo que está enquadrado dentro da nossa instituição. Então é dentro dela que nós precisamos compreender os seus postulados e também estudar e conhecer o que pensam os outros também. Porque às vezes nós só conhecemos o nosso lado e não entendemos o lado do outro. É por isso que às vezes nós somos bem rasos na compreensão, na argumentação, pelo fato de que a gente só estuda aquilo que a gente crê e não pensa naquilo que os outros creem, para a gente fazer um contraponto, para a gente poder buscar um ponto de equilíbrio nisso tudo. E todo estudioso da Bíblia, todo teólogo, toda aquela pessoa que valoriza o estudo da palavra e a compreensão das doutrinas, ele precisa ir um pouco mais além. E como professor de escola dominical, você também, meu irmão, tem a responsabilidade de estudar um pouco mais, de buscar um pouco mais para poder contribuir com o crescimento espiritual, com o crescimento intelectual dos seus alunos. Porque muitas vezes a gente se detém só naquilo que a revista diz e a gente lê a revista, depois chega em casa, a gente chega na sala, a gente lê a revista de novo para os alunos e fica naquilo. Parabéns aos professores que conseguem ir um pouco mais além e trazer uma discussão, fazer perguntas, também responder perguntas e ter uma interação na educação. E é assim que a educação ela é construída e ela é formada. E Deus tem nos dado a oportunidade de aprender um pouco mais e ter pessoas gabaritadas, preparadas para poder discutir isso. O problema é que quando Deus levanta alguém que conhece um pouco mais, que tem um pouco mais de conteúdo, que pode contribuir um pouco mais, o que a gente faz em questão de liderança geral? A gente exclui aqueles que conhecem, a gente coloca de lado, por quê? Porque a gente acha que essas pessoas vão ameaçar o nosso legado, vão ameaçar a nossa autoridade, o nosso poder, e aí as pessoas que poderiam contribuir um pouco mais, que poderiam ensinar mais profundamente a igreja, os obreiros, a gente acaba desprezando e acaba até taxando como arrogante, como pessoa prepotente, tudo isso para justificar a nossa ignorância e a nossa falta de humildade para aprender com os outros. E eu louvo a Deus quando Deus levanta pessoas habilitadas, gabaritadas, pessoas preparadas para poder instruir e ensinar. E quanto mais os nossos irmãos, professores, alunos crescem, mais o nome do Senhor será glorificado. E nós devemos ficar felizes com isso, e não aborrecidos, e não querer cercear o crescimento, o desenvolvimento destas pessoas. Então fica aí esta dica importante para que nós possamos ir um pouco mais além e contribuir um pouco mais com a educação cristã, porque eu creio que através da educação cristã é que a igreja se torna uma igreja relevante na sua atual conjuntura. Então, o comentarista coloca aqui que esses vocábulos, eles estão interligados, eleição e predestinação, dentro do aspecto ou do plano divino para salvar os pecadores. E nesta lição, ele deixa bem claro que nós faremos esta abordagem dos conceitos bíblicos dentro da interpretação pentecostal. Então, reitero aqui aquilo que eu já disse no começo, que a linha de defesa e a posição que o comentarista vai traçar aqui para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento nesta manhã, está dentro da linha pentecostal e mais precisamente da linha arminiana. Então, no ponto primeiro, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição procede à nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida santa ou de santidade os que ele elegeu
de antemão. Então não temos dúvida que num tempo da eternidade, Deus elegeu para salvação as pessoas. Aí você pode dizer, quantas pessoas? Não sei. Elegeu um grupo de pessoas, cada um usa uma expressão. Elegeu somente um pequeno grupo? Ora, se a eleição está diretamente relacionada a estar em Cristo, significa dizer que Deus elegeu todos aqueles que estariam em Cristo. Esta é a visão que a Assembleia de Deus e o arminianismo defende. Já o calvinismo vai tratar uma outra perspectiva, que Deus elegeu um grupo de pessoas, independentemente daquilo que seria realizado posteriormente em Cristo. Na eternidade, este grupo já estaria selecionado e separado. Dentro da perspectiva assembleiana, trabalha-se sempre uma palavra importante que você vai ver aí na sua lição, que é a presciência. O que significa isso? Que Deus, sendo um Deus onisciente, um Deus onipotente, ele previu, na sua presciência, ele sabia aqueles que iriam crer em Cristo ou no sacrifício de Cristo. E por causa disso, estes que iriam crer e aceitar o sacrifício de Cristo, Deus os elegeu. Essa é a perspectiva que o autor aqui vai trabalhar dentro da eleição divina. Olha o que ele diz no ponto 1. Eleição traz a ideia de escolha. Efésios 1 e 4 vai deixar isso bem claro. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Aí ele responde, em Jesus. Por isso, esta eleição é uma eleição cristocêntrica, centrada em Cristo. 2. Em que tempo se deu esta escolha? O próprio texto bíblico responde. O texto vai deixar bem claro que esse tempo é antes da fundação do mundo. Então, num tempo na eternidade, Deus realizou esta eleição. 3. E qual a finalidade desta eleição? Aí o texto também responde, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, que é o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, o comentarista coloca aqui, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. E aí ele menciona também a nossa declaração de fé, que assevera que Deus elegeu a igreja. Lembra que eu disse lá no começo, quando fala de eleição de pessoas, alguns acabam conotando que essas pessoas, elas foram eleitas naquilo que Deus estabelece como algo maior, como a sua própria igreja, desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a presciência de Deus. E aí nós temos como base 1 Pedro 1 e 2. Quando se fala desta questão da eleição da igreja para a salvação, significa dizer que todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo e consecutivamente estão em Cristo, esses foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo para serem salvos. Então, fora da igreja ou fora de Cristo, não há salvação. Dentro da igreja, dentro de Cristo é salvação. Pastor, mas que igreja? Templo? Não. Não estou falando de templo, nem estou falando de instituição. Eu estou falando de igreja como corpo de Cristo. Quem faz parte do corpo de Cristo é porque está em Cristo. E esse que está em Cristo e faz parte do corpo de Cristo está eleito por Deus para ser salvo. Esta é a perspectiva que a Bíblia estabelece e dá para que nós possamos compreender como funciona esta mecânica da salvação, ou esse processo da salvação estabelecido por Deus. E veja que a declaração de fé da Assembleia de Deus trabalha dentro dessa perspectiva.
de uma eleição da igreja, que os salvos são aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, do corpo místico espalhado em todas as partes do mundo. Ou seja, onde tiver uma pessoa que serve a Cristo, que tem a presença de Deus na sua vida, que tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esta pessoa, além de ser eleita, ela é eleita porque ela faz parte da igreja que será salva. No ponto 2, 2, o comentarista vai falar sobre as condições da eleição. E ele sempre vai usar a Bíblia de estudo pentecostal para fazer essas referências, essas afirmações, tendo em vista ser a Bíblia também original da Assembleia de Deus, daqueles que são pentecostais clássicos, pois existem os neopentecostais, que foram as igrejas que surgiram desta linha pentecostal clássica, que aí crê em elementos, tem um misticismo maior, oram por água, oram por lenço, oram por foto. E os pentecostais clássicos, Assembleia de Deus, eles não adotam esses expedientes. Quem adota isso são as igrejas neopentecostais, que trazem a Arca da Aliança, que trazem o menorá para dentro da igreja, que trazem o chofar e daí por diante. Então é importante também você estudar um pouquinho a história da igreja que você serve, para você saber qual a linha que ela também defende e qual o entendimento bíblico que ela aplica às doutrinas que ela conhece estabelecidas na palavra de Deus. Ah, pastor, mas a doutrina não é a mesma? Sim, a interpretação bíblica ela não pode ser uma interpretação para cada igreja. A hermenêutica nos diz que a interpretação bíblica ela é uma só, aplicada em todos os lugares. Mas existem denominações, existem linhas de pensamento teológico que acabam divergindo quando vão discutir a respeito de doutrinas. Por exemplo, a doutrina do batismo. Para algumas igrejas, o batismo salva. Para nossa perspectiva e linha teológica, o batismo não é para a salvação, mas para quem é salvo. Dentro da linha arminiana, assembleiana, nós pensamos assim. Agora, dentro da linha calvinista, eles batizam criança como os católicos fazem. Então é importante você também estudar e conhecer a história da sua igreja para que você não possa ficar divergindo. Outro conselho que eu dou: se você tem uma linha totalmente oposta, diferente da instituição que você serve, você está no lugar errado. Você tem que ir para um lugar que defende a sua linha. Porque se você não conseguir equilibrar isso e conseguir desenvolver e viver isso dentro da sua instituição, você sendo totalmente, 100% oposto àquilo, quer dizer, você está no lugar errado. Eu sou assembleano, mas coloco no meu status de Facebook o slogan do presbiteriano. Eu só defendo a linha presbiteriana calvinista. Quer dizer, eu estou no lugar errado, eu deveria estar lá e não aqui. Isso não significa que você não possa pensar diferente. Isso não significa que você não possa ter argumentos diferentes. Por quê? Digo já, antecedendo as minhas colocações finais. Já antecipando aqui as minhas colocações finais. Tanto na linha arminiana como na linha calvinista, são dois homens. Tanto um como o outro errou na construção do pensamento teológico. Outra dica que eu dou para você também. Se você não gosta de estudar história, dificilmente você vai conhecer esses pensamentos. Porque esses pensamentos da construção teológica surgiram na história. É importante estudar os pais da igreja, é importante estudar os reformadores, é importante estudar a história da teologia para poder compreender essas questões, porque essas questões elas não são superficiais e surgiram agora, mas elas têm uma base histórica. Precisamos estudar os principais nomes que compuseram
esses compêndios doutrinários e sistematizaram doutrinas para que a gente tenha uma compreensão equilibrada. Caso contrário, não teremos, fica muito difícil. Então é importante você estudar o pensamento teológico também. O que eles pensaram lá atrás? E tanto Armínio como Calvino erraram também nos seus pensamentos como homem. Fizeram conjecturações, fizeram afirmações que depois, com o desenvolvimento histórico, com o desenvolvimento do pensamento, com uma análise mais criteriosa, que isso é natural no decorrer da história, esses pensamentos foram apurados, sistematizados, analisados, discutidos, debatidos, ao ponto de chegar aqui, minimamente, a um ponto de equilíbrio, de coerência. Então não é tão simples como se parece. O pensamento teológico, ele é muito vasto e ele traz luz a tudo isso que nós estamos discutindo hoje. Então, o pano de fundo para que você possa ter essa compreensão é você voltar na história e entender o que Lutero pensava, o que Agostinho pensava, o que Calvino pensava, o que Armínio pensava, o que Philippe Melanchthon pensava, o que Savonarola pensava, o que Irineu pensava, o que Orígenes pensava. Pastor, mas isso é muita coisa. É, filho, isso é história. E nós precisamos aprender para a gente ter um pensamento coerente. Agora eu pergunto, no nosso meio, nós praticamente desprezamos o estudo teológico, historicamente falando. Nós valorizamos a mão de obra leiga. Deus abençoe por isso. Era a linha que a nossa igreja começou para evangelizar e crescer. E graças a Deus ela cresceu e evangelizou muita gente. Mas ela ficou a desejar na questão do estudo, da educação cristã, de estabelecer bases sólidas de aprendizado e crescimento educacional. E por isso ela ficou para trás comparado com outras instituições. E agora ela está tentando retomar para ver se a gente consegue trazer essas bases depois de um crescimento assustador que ela teve, a maior instituição mundialmente falando. Só que teologicamente, filosoficamente e na questão educacional ela ficou muito a desejar. Então agora nós precisamos recuperar o tempo perdido para a gente não ser taxado de tolo, de imbecil, de pobre intelectualmente, de pessoas que não conhecem nem mesmo a fé que defendem. Então é muito importante a gente ter esta base. E o comentarista vai usar geralmente aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, quando ele diz que ela ensina a eleição para a salvação em Cristo, que é oferecida a todas as pessoas. E ele usa o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até mesmo alguns que defendem a linha calvinista, ao se debruçar diante desse texto, ficam um tanto em dúvida, como D.A. Carson, que é um batista calvinista, que defende a linha calvinista, teologicamente falando, mas quando chega nesse texto, paira-se uma dúvida, porque seria difícil ler o texto de João 3,16 dizendo, porque Deus amou os eleitos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por estes eleitos, para que eles não perecessem, mas tenham a vida eterna. Você consegue ler João 3,16 desse jeito? É difícil. Até porque o texto aqui, ele fala de uma salvação universal. Para todos os homens, para todos os indivíduos. É a linha arminiana e assembleiana que defende esta posição baseada nesses textos. Como também 1 Timóteo 2, de 3 a 6. Que diz, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador? Que quer que todos os homens se salvem.
Seria difícil você colocar aqui que quer que somente os eleitos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então veja que fica difícil você mudar a interpretação ou a lógica do texto. Por isso, esta linha de defesa de que a salvação é universal para todos os homens, ainda que nós saibamos que não são todos os homens que serão salvos, porque nem todos os homens reconhecerão o sacrifício de Cristo e o aceitarão. Dentro da visão calvinista, isso daí é errado. Por quê? Porque o homem não tem que aceitar nada, o homem não tem que reconhecer nada. É Deus que fez tudo por nós. Então, se tudo parte de Deus, eu não preciso aceitar nem receber nada. Eu sou beneficiado e pronto. É esta a visão que depois nós vamos discutir um pouco mais sobre isso. Espero que você esteja entendendo aqui o raciocínio. Aí ele diz, o qual a si mesmo se deu em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. É difícil você eliminar essas expressões no texto de totalidade, que Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê. Você determinar isso um grupo pequeno, vai ficando difícil mesmo. Então, ele estabelece esta salvação, que a condição da eleição é o prévio arrependimento e também a fé, dizendo que é importante o exercício da fé e o arrependimento para poder estar enquadrado entre aqueles que fazem parte da igreja ou daqueles que são eleitos, conforme Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos. Não temos dúvida que foi a graça de Deus que nos alcançou para a salvação. Aí o texto diz, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados de antemão, para que andássemos por ela, pelas boas obras. E também Efésios 3 e 17. Então, nós temos uma posição bíblica e teológica diferente daquilo que atribuem a nós, alguns calvinistas, que dizem que a nossa fé, o nosso arrependimento, a nossa salvação é meritória, que nós estabelecemos o mérito humano. Não, não é verdade. Basta conhecer mais profundamente que vão perceber que não é verdade. Esta linha não é a linha que nós defendemos. Nós não reconhecemos que nós somos merecedores, que nós temos mérito na salvação. Não, nós reconhecemos que o mérito é todo de Cristo. É pela graça que nós somos salvos. Graça é favor imerecido. E nisso nós não discutimos. Não há mérito em nós. Não há nenhum aspecto de que nós produzimos ou alcançamos a salvação por nós mesmos. Não, nós descartamos isso. Na verdade, reconhecemos que o mérito é todo de Cristo, pela obra expiatória de Cristo. E a causa disso é a obra expiatória de Cristo realizada na cruz do Calvário, e não pelas nossas obras. Por isso que nós defendemos esse texto de Efésios 2, 8 e 9, que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé, mas isso não vem de nós, é dom de Deus. Porque não vem por obras para que ninguém se glorie. Então ela não pode ser meritória. A vida santa e irrepreensível também, quando o escritor trabalha aqui, para esta eleição. Olha, Deus elegeu para quê? Para viver de forma santa e também irrepreensível. A palavra hagiazo, de hagios, que fala de separação, ser santo, é para isso que Deus nos elegeu. Para uma vida irrepreensível, separada, uma vida que agrade a Ele, de forma que nós devemos viver como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida, pois o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos
para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Então nós vivemos numa sociedade corrompida, mas nós precisamos ter uma vida separada, uma vida santa e irrepreensível. É um alto padrão estabelecido por Deus para os seus eleitos, para os seus filhos, de forma ética, de forma moral. E aqui já fica algo importante para nós. Por que, a despeito das pessoas estarem na igreja, elas não buscam viver uma vida separada e santa? Elas continuam praticando os mesmos pecados, as mesmas obras, elas continuam vivendo da mesma forma, porque elas ainda não entenderam o Evangelho de Cristo, porque elas não entenderam ainda o propósito de Deus para a sua vida, que é uma vida santa e irrepreensível. Isso não significa que somos perfeitos, não. Estamos num processo de santificação e de aperfeiçoamento. Só que nós precisamos nos dedicar e nos entregar inteiramente para que esse processo cumpra-se em nossa vida e não ficar vivendo à margem daquilo que Deus propôs para nós. Então, o comentarista vem aqui para o ponto 4, fala sobre a vida dos eleitos, que é um tema apresentado com exortação para abandonar a velha vida para viver a nova vida em Cristo. Ou seja, aquele que mentia, não mente mais. Está cheio de gente aí mentindo em nome de Deus, arquitetando em nome de Deus. E a Bíblia diz que aquele que vive na prática da mentira é filho do diabo e não de Deus. Porque aquele que nasceu de Deus, ele não vive mais na prática do pecado, diz o apóstolo João. Então aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que usava palavras torpes não usa mais, aquele que falava palavrão não fala mais. Agora ele tem a sua vida transformada. Ele tem uma vida regenerada para viver em santidade e de forma irrepreensível diante de Deus, com a finalidade de estar diante do Senhor, como igreja do Senhor, gloriosa, sem mácula, sem ruga, pois é esta igreja que o Senhor virá buscar. Amém, queridos? Então fica aí esse resumo do ponto 1, e eu também quero resumir o ponto 2 e o ponto 3, para a gente entrar nessa discussão entre arminianismo e calvinismo de forma mais incisiva, para que você tenha um esclarecimento. Por quê? Isso que já está sendo abordado na lição, você vai ler e já vai compreender. Agora tem outras questões que nós precisamos compreender que não estão na lição, e isso vai te ajudar grandemente. Ponto 2 fala da predestinação para os filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então veja que nesse livro, A Mecânica da Salvação, o pastor Silas Daniel estabelece essa definição bem clara, de forma resumida, o que significa eleição e predestinação. Eleição significa uma escolha antecipada. Eleição é a escolha graciosa de Deus daqueles que estão em Cristo para formarem o seu povo ou a sua igreja. Ou seja, na eternidade, Deus elegeu aqueles que creriam na obra expiatória de Cristo, é essa a definição que ele traz, para fazer parte da sua igreja e, consecutivamente, esta igreja é que será salva pelo Senhor. Então, eleição é uma escolha antecipada, baseado não numa escolha fatalista, quando Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. Mas Deus, na eternidade, é essa visão que ele está trabalhando aqui. Viu no corredor da história e previu, no sentido de Deus conhecer todas as coisas antes que elas aconteçam, aqueles que creriam no sacrifício de Cristo e aqueles que perseverariam na fé. E para estes, ele os elegeu para a salvação. Já na perspectiva calvinista, Deus elegeu um grupo seleto de pessoas e já determinou outro grupo para a perdição, para o inferno. E não é esta visão que defende
a linha arminiana e também assembleiana. Predestinação significa o fim que é dado aos escolhidos de Deus. Predestinação determina antes. Pré vem antes. Predestino, ou seja, anteriormente o Senhor já destinou esses que seriam eleitos para a salvação. Destinou-os para que eles fossem salvos e o destino final deles fosse o céu de glória. Por quê? É o propósito determinado por Deus desde a eternidade para que o seu povo, a sua igreja, tivesse o destino que Deus estabeleceu para o seu povo. E qual é o destino? A salvação e a vida eterna no céu de glória. Então a predestinação trabalha esses termos. A palavra prorizo, que significa literalmente predestinar, é o vocábulo orizo, que significa determinar, e a preposição pró, que significa antes. Então Deus determinou antes. Em que tempo? Antes da fundação do mundo, na eternidade, cujo tempo só pertence a Ele. Não dá para saber precisamente este período. Isso pertence a Deus e não caberia a nós entrar na mente de Deus para tentar descobrir isso, porque isso é impossível. Então foi a escolha que Deus fez anteriormente. Mas Deus fez essa escolha em quem? Em Cristo. Ou seja, todos aqueles que estão em Cristo estão predestinados à salvação e à vida eterna. É essa posição defendida aqui na nossa revista e na nossa lição de número 3, que também é a declaração de fé das Assembleias de Deus que defende esse posicionamento, que ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como Salvador pessoal e perseveram até o fim. Uma coisa que nós também precisamos desmistificar. Os calvinistas dizem que nós cremos na perda da salvação. E é verdade, isso não está errado. Essa é a linha que nós entendemos e que o arminianismo, a Assembleia de Deus, assim defende. É possível alguém perder a salvação? Basta você ler os textos de apostasia na Bíblia. O que é apostasia? Apostasia é alguém que conhece a verdade, que experimentou a verdade, que viveu na verdade, mas que em um dado momento ele rejeita e abandona esta verdade. Texto de Hebreus vai falar sobre isso, texto de Paulo aos Coríntios vai falar sobre isso, que é possível alguém se apostatar da fé. Você vai ver isso na Bíblia, não tem como eu tirar isso da Bíblia. E apostasia é isso. Só que os calvinistas dizem que essas pessoas que abandonam a fé ou que abandonaram o Evangelho, que elas nunca foram eleitas e nunca foram salvas. E aí não tem como a gente explicar a apostasia. Por quê? Hebreus vai dizer que as pessoas lá no texto provaram da fé genuína, provaram do Espírito, conheceram e viveram na verdade, experimentaram as coisas celestiais e depois disso abandonaram a fé cristã. Ora, é bem possível, de acordo com a Bíblia, alguém que se converte, que alguém que aceita o sacrifício de Cristo, a salvação, vive nisso, recebe o Espírito e depois acaba se apostatando da fé. É a Bíblia que está dizendo isso. Não tem como você rasgar a Bíblia nessa parte. Então, nessa parte, eles dizem que aquele que é eleito, que é salvo, ele nunca vai abandonar o caminho. Por quê? Porque eles acreditam na perseverança dos santos, que aquele que uma vez eleito, ou uma vez salvo, salvo para sempre. E nós não cremos assim. Nós acreditamos que é possível alguém perder a salvação. Por quê? Porque a Bíblia está cheio de textos chamando a nossa atenção sobre isso. Olha, orai, vigiai, cuidado, não entregueis as vossas concupiscências.
Ora, não abandone a verdade e se dedique ao pecado. Cuidado com as duas naturezas. Ora, a Bíblia está sempre falando sobre isso. Será que a Bíblia está errada nessas questões? Então é isso que nós precisamos também analisar. E aí o escritor vai falar aqui que nós fomos feitos filhos ou eleitos filhos por adoção. Ou seja, há uma adoção da parte de Deus para os seus eleitos, fazendo deles filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. É o que a Bíblia vai deixar bem claro em Romanos 8:15, Gálatas 4, Efésios 1, versículo 5, que diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer, segundo aquilo que Deus propusera. Então Deus quis fazer isso. E aí o escritor vem abordando o privilégio da adoção, que ele faz uma analogia aqui com aquilo que acontecia nos tempos bíblicos, e falando deste propósito de Deus em reconciliar consigo mesmo a humanidade através de Cristo, lhe concedendo este privilégio da adoção. Então nós somos filhos por adoção. E o ponto 3 vai falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Ora, é o texto que nós lemos de Timóteo, quando diz que esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É difícil você colocar no texto ali que sejam só os eleitos incondicionalmente. Por que ele usa essa expressão aqui? Que não acreditam na predestinação ou na salvação incondicional. A salvação incondicional seria que Deus elegeu um grupo, querendo eles ou não, gostando eles ou não, mas isso vem da soberania de Deus. Deus elege e estabelece que este grupo de pessoas será salvo. Todavia, Deus abandonou a sorte ou automaticamente também elegeu um grupo para a perdição eterna, para o inferno. E aí a gente fica um tanto preocupado na questão da justiça de Deus. Seria justo? E aí os calvinistas vão usar alguns textos e os arminianos vão usar alguns textos que gostam para poder justificar isso. Que seria uma perspectiva daquilo que nós chamamos da dupla predestinação. O que é a dupla predestinação, pastor? Deus predestinou uns para a salvação e Deus predestinou outros para a condenação eterna. E nós não devemos questionar esta visão calvinista da predestinação incondicional, e nós não devemos questionar porque Deus é soberano e ele faz o que ele quer. Nós não negamos a soberania de Deus. Nós não negamos que Deus é soberano. Todavia, nós achamos que esta forma de entendimento, ela fere dois grandes atributos de Deus. Primeiro, o amor e a misericórdia de Deus. Onde está o amor de Deus nisso? Até David Hunt, que é um grande pregador, um estudioso, ele tem um livro que fala assim: que amor é esse? Porque ele não consegue entender o amor de Deus diante desta concepção de que Deus estabeleceu uns para ser salvo e Deus estabeleceu outros para a condenação eterna pelo seu soberano decreto. Ele fala que isso foge daquilo que Deus estabelece na sua palavra como amor e misericórdia. Então não é esse Deus que ele entende na Bíblia e que nós também não entendemos na Bíblia. Deus, ele quer salvar a todos. Deus quer exercer a sua misericórdia sobre todos. E o seu sacrifício, é isso que nós olhamos para a Bíblia. Foi feito para todos. Já a visão calvinista, nós vamos ver já logo em seguida, que esse sacrifício
não é um sacrifício ilimitado, mas um sacrifício limitado, ou seja, Deus ou Jesus morreu por um grupo específico de pessoas, só os eleitos, só os predestinados, e que a sua salvação é incondicional. Queira você ou não, se você foi eleito, a partir do momento em que você é despertado para isso por Deus, eles acreditam assim, você passa a compreender a verdade e passa a aceitar aquela verdade como eleito. E aí é o que nós chamamos de dupla predestinação. Alguns chamam até uma expressão um pouco mais forte, que é dada a esse aspecto, que é um calvinismo mais radical, né? Quando estabelece essa questão da dupla predestinação. E eu até coloquei aqui esta questão para a gente entender de forma bem clara. Eu fiz uma anotação que vai falar sobre esse aspecto da radicalidade dessa dupla predestinação. Quando, na verdade, acaba aviltando este amor e misericórdia. E como eu estava falando, também um outro ponto é a questão da justiça de Deus. Como que funciona isso? Não me parece injusto Deus agir assim? Então, o escritor aqui, o comentarista, no ponto 3.2, ele vai falar que antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido pelo seu aspecto de amor e misericórdia. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida também de emergência, que de repente o homem pecou e Deus foi correndo para fazer um plano para poder estabelecer, eleger, predestinar. Não, mas isso faz parte do plano imutável de Deus, já na eternidade, por causa do seu muito amor. Então Deus já sabia antecipadamente todas as coisas, como sabe. E isso não inviabiliza o aspecto da salvação, do plano da salvação. Aí ele coloca aqui, ó, aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus, ele coloca em primeiro lugar, como João 3,16 ou 1 João 4:10, 19. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. E o escritor procura colocar aqui para tirar toda a questão do mérito humano, para desvencilhar este mito que colocam muitas vezes na visão arminiana de que a salvação para nós é meritória. E não é, pelo contrário, nós cremos que o mérito é totalmente de Cristo através da sua obra expiatória. Então, ele coloca aqui, ó, não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos ou obrigados à salvação, mas atraídos a Ele pela sua graça. Então, resumidamente, a nossa lição trabalha isso. Agora, esses 20 minutinhos, pois a nossa aula hoje vai durar aqui 1h30, 1h20, 1h25, porque é necessário eu fazer essas explicações para que você entenda agora a posição de cada um. Primeiro você precisa entender o que vem a ser Jacob Arminius e também quem é João Calvino, ou quem foi. Então vamos aqui agora aos 5 pontos dos arminianos, do arminianismo, e os 5 pontos do calvinismo, para a gente entender o que um crê e o que o outro crê, e como essa lição está embasada nesses 5 pontos ou 5 artigos dos arminianos. Então preste atenção agora. Quem foi Jacob ou James Arminius? James Arminius ou Jacob Arminius nasceu na Holanda
em 1560 a 1609, ou seja, após a Reforma Protestante de Martinho Lutero de 1517. Ele foi um jovem que foi abandonado pela sua família e adotado por um pastor, que começou a estudar em Leiden e se tornou um dos grandes teólogos da Holanda. E foi também um pastor, e pasmem os senhores, um pastor reformado, diferente daquilo que dizem que Armínio foi. Armínio era um pastor reformado, e ele pastoreou e foi ordenado em Amsterdã, quando então iniciou o seu trabalho pastoral. E depois de 15 anos desenvolvendo o seu trabalho pastoral, ele também se tornou amigo de Teodoro de Beza, que era o sucessor de João Calvino. E Armínio tinha um bom relacionamento com João Calvino. Tanto é verdade que ele elogia as suas obras, os seus escritos, que não podem ser desprezados por nós. Mas depois de 15 anos trabalhando como pastor de uma igreja, ele então foi convidado para ser professor da própria instituição que ele estudou em Leiden. E a partir disso é que começam os debates teológicos e também a discordância diante daquela sociedade holandesa que já tinha uma base calvinista, que já defendiam a visão calvinista das doutrinas que eles já defendiam para o evangelho ou para o reino de Deus. Então ele começa então a discordar, porque ele não concebia ou não acreditava que Deus poderia ser autor do mal. Ora, se Deus elegeu uns para salvação e outros para condenação, se Deus não só previu, como o arminianismo pensa, a queda do homem, mas Deus determinou a queda, ora, Deus é mau. E se Deus é mau, a concepção da Bíblia, então está tudo errado. Então ele começou a defender. E ele também não acreditava que Deus seria autor do pecado. E por isso defendia que a salvação necessitaria de dois aspectos. Primeiro, a fé e o arrependimento. Que ao ser despertado por Deus o indivíduo, pela sua graça preveniente, esse indivíduo seria capaz então de aceitar a Cristo, seu sacrifício e ser salvo. Então Armínio defendia este ponto e por discordar de João Calvino, das suas posições, ele acabou sofrendo muita pressão dentro daquele período histórico muito específico, que já existia uma base calvinista, para que as suas doutrinas, ou o seu pensamento, ou os seus artigos doutrinários, dentro daquilo que ele pensava, pudesse então prevalecer diante daquela sociedade. Ainda que, analisando a história, não foi o próprio Armínio que estabeleceu os 5 artigos ou os seus 5 pontos, mas sim os seus discípulos, chamados de remonstrantes. O que eram remonstrantes? A palavra inglesa que significa os reclamantes, ou os protestantes, ou aqueles que desejavam uma revisão naquilo que Calvino defendia a respeito da soterologia. Então os discípulos de João Armínio, ou Jacob Armínio, queriam esta revisão dentro da Holanda. E aí criou-se os 5 artigos, ou o acrônimo FACTS, para que então pudesse rediscutir essa questão da salvação. Então, os discípulos de Armínio desenvolveram esses 5 artigos. Primeiro, a eleição condicional. Deus escolheu anteriormente salvar em Cristo aqueles que creriam no Filho, mediante a graça proveniente. Então isso é uma eleição condicional e não incondicional. A condição está em crer no Filho, em crer em Cristo. É esta visão arminiana
a respeito da eleição. E é a visão que a Assembleia de Deus também defende e se sustenta. No sentido de que, mesmo crendo que o homem é totalmente depravado, que é a visão arminiana, que muitos acham que não, chamam de pelagiano ou semi-pelagiano, que também é uma outra discussão, aqui a base do arminianismo é essa que eu estou passando para você. Então existe uma condição. Qual é a condição? A fé, arrependimento, crendo na obra expiatória de Cristo. Porque Armínio defendia que o livre-arbítrio, independente da natureza pecaminosa, pela graça preveniente de Deus, ele desperta o próprio Deus na sua ação, vem por meio do Evangelho, concede esta graça ao homem para que ele possa exercitar a sua fé, crer e receber a salvação. Ponto 2. A expiação ilimitada. Ou seja, Deus, quando enviou Jesus para morrer pelos pecados, ele morreu pelo pecado da humanidade. Ou seja, ele morreu por todas as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou as pessoas de tal maneira, amou a humanidade de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio texto de João 1 vai dizer, veio para o que era seu, vírgula, os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito ou poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Quem? Aos que creem no seu nome. Então o texto bíblico é bem incisivo nesta questão. 3. O livre-arbítrio. O homem, diz o arminianismo, é totalmente depravado, não temos dúvida disso. Mas pela graça preveniente dada por Deus, ele recebe graça e fé para crer no plano da salvação. E tem condições, não de si mesmo, mas dada por Deus, de arbitrar. Por isso, livre-arbítrio. Ele tem condição de fazer um arbítrio, de julgar, de decidir, de escolher. É esse o sentido da palavra arbítrio. Não está falando de liberdade em algumas outras questões, porque até a linha calvinista acredita que nós temos uma certa liberdade no sentido para algumas decisões comum, que é aquilo que eles chamam de graça comum. Mas assim, liberdade para escolher, não. Isso nós não temos, segundo o calvinismo, porque a depravação é total, então não há nada em nós que possa decidir diante de Deus que seja bom. Mas o arminianismo usa aqui o livre-arbítrio dizendo que, independente da depravação total, Deus nos dá uma graça preveniente que nos capacita a, com liberdade, escolher e crer e ter fé e ser salvo. 4. A graça resistível. A linha arminiana diz que nós podemos resistir à graça de Deus. No sentido de que Deus, através da sua graça e do seu favor imerecido, nos concedeu salvação. Deus quer nos salvar, mas eu posso dizer, eu não quero ser salvo. Eu não aceito o Evangelho, eu não reconheço o sacrifício de Cristo. E se a gente olhar para a humanidade, não é isso que a humanidade diz? Mas a visão contrária diz, nós não podemos resistir à graça. Se Deus quer salvar, quem pode impedir? Então Deus salve e pronto, queira você ou não. E Deus condena e pronto, queira você ou não, goste você ou não. Deus é justo e nós não podemos discutir. É uma visão tanto radical, né? 5º, arminianismo também defende, nos 5 pontos, a perseverança dos santos. Diferente daquilo que muitas pessoas atribuem a nós, dizendo assim, a gente dorme salvo, acorda desviado. É bem verdade que tem gente assim no nosso meio, que ele está em Cristo salvo, de repente escapa um palavrão, ele fala, nossa, estou no inferno, preciso me converter de novo. Não, não é assim. A gente não dorme salvo, acorda desviado, ou dorme desviado, acorda salvo. Não, não é assim. Nós temos a segurança da salvação. Em Cristo, nós estamos seguros. Agora, o que a gente também não joga no latão do lixo é a responsabilidade humana. É aí que está o nosso equilíbrio.
a despeito de estarmos seguros em Cristo, nós entendemos que é possível alguém cair da graça, alguém abandonar a graça, alguém rejeitar o sacrifício de Cristo para ser salvo. É aquilo que eu já disse no começo a respeito de apostasia. Então essa é a perspectiva do arminianismo. Agora do calvinismo. João Calvino nasceu na França em 1509 a 1564, ou seja, um pouco antes de Jacob e Armínio, e também nasceu um pouco antes da Reforma Protestante de 1517. Foi preparado para o exercício sacerdotal católico e aos 17 anos graduou-se em Ciências Humanas e desenvolveu a base da educação clássica daquele tempo. Se você observar historicamente, João Calvino defendia muito a questão da educação, da religião, da política, o aspecto social aplicado a toda a sociedade. Então, deveria ser uma sociedade totalmente cristã. É essa a perspectiva e a visão dele. Depois ele estudou direito, que era a profissão do seu pai, se formou como doutor e, historicamente, ninguém sabe quando João Calvino se converteu. Ele diz que teve um encontro com Deus num certo dia, mas não há uma data específica, mas historicamente falando, ele se converteu através dos escritos de Martinho Lutero, que eram os escritos da Reforma, das 95 teses, como você historicamente conhece, que foram pregadas na Catedral de Wittenberg em 1517, que a partir disso proporcionou a Reforma Protestante. Por isso que os calvinistas também são chamados de reformados, porque a base da doutrina, do estudo e da fé que eles defendem está aqui diretamente relacionada à reforma. E com 26 anos de idade, João Calvino escreveu a sua obra magna, após ver muitos dos seus irmãos ser condenados pela Igreja Católica, que era o domínio da época. Ele então escreveu as Institutas da Religião Cristã, ou conhecida como as Institutas de Calvino. E também os seus discípulos, após serem confrontados com os 5 artigos do arminianismo, dos discípulos de Armínio, os remonstrantes, eles então resolveram se reunir e criar também os 5 pontos do calvinismo, que seria um combate com a visão arminiana naquela época. Os discípulos de Calvino fizeram isso e criaram um acrônimo ou um acróstico chamado de tulip, que é baseado na flor tulipa. E aí os 5 pontos primeiro, a depravação total. O ser humano é totalmente depravado, segundo o calvinismo, segundo a visão reformada, e que não há nenhum aspecto bom nele. Por isso, jamais ele poderia ser salvo com uma decisão sua livre. Então ele diz que há uma depravação total. E nada do que o homem pudesse fazer, poderia fazer algo de bom em direção a Deus, porque todo homem é cego e está contaminado diante de Deus. 2. A eleição incondicional. Ora, se o homem não pode decidir, e se ele não é livre para decidir, porque o calvinismo não acredita no livre-arbítrio, e ele diz que o homem não é livre para decidir nada, e que tudo aquilo que ele decide para o pecado, para o mal, e não para o bem. Então, se ele não decide nada para o bem, só Deus poderia elegê-lo incondicionalmente, sem condição nenhuma. Deus escolheu um grupo para a salvação e pronto. E os demais Deus escolheu para a perdição e pronto. E nós não podemos questionar aquilo que eles chamam de soberania de Deus. Se Deus é soberano, Deus faz o que quer, ponto final, fecha a conta e passa a régua. 3. A expiação limitada. Os calvinistas não acreditam que o sacrifício de Cristo foi para todas as pessoas, porque eles dizem que haveria um desperdício do sangue ou do sacrifício de Cristo. Então Cristo só poderia morrer por aquele grupo que ele elegeu. Então ele não morreu por todos, mas morreu só pelos eleitos.
Quarto, eles dizem que a graça é irresistível, usando alguns textos bíblicos quando falam assim: quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Eles usam esse texto para esse aspecto, ou seja, se Deus quer te salvar, você não tem como dizer não. Você não tem escolha. Deus te elegeu e vai te salvar e pronto. Agora, se Deus resolveu te condenar, você vai ser condenado e pronto. Nem que você queira, você não pode ser salvo. 5. A perseverança dos santos significa uma segurança eterna de salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você não perde a salvação. Você não tem nenhuma variação que pode te levar a perder a salvação. Porque se você já foi eleito por Deus, Deus já decretou isso na eternidade, você vai ser salvo e pronto. Mas também, uma vez condenado, condenado para sempre, você não tem como se salvar. Essa discussão, ela dura quase 500 anos. E nós temos aí um aspecto histórico onde a força do calvinismo naquela época já era muito grande. Primeiro, porque Lutero já tinha uma visão reformada, por ser o autor da reforma, junto com os pré-reformadores. Depois Calvino vem e usa aquele entendimento de Lutero em algumas questões para sistematizar e doutrinar e trabalhar na época. E depois vem Armínio, com uma visão diferente, contestando aquilo que Calvino estabelecia. Por quê? Porque Calvino também tem as suas origens, tanto em Lutero como em Agostinho, que era um bispo da Igreja Católica, até hoje reverenciado, pois a sua visão era católica. Batismo de criança, consubstanciação, batismo que salva, e daí por diante. E a mesma linha histórica. Então nós precisamos conhecer essas bases, porque lá atrás, no Sínodo de Dort, quando em 1618 a 1691, porque houve uma peste, houve períodos de conflitos, de guerra, e ele foi sendo interrompido, por isso desse período de 1618 a 1691, então os 5 artigos de Armínio foram analisados pelo parlamento, juntamente com outros pensadores que já eram de origem calvinistas, reformados, e acabaram julgando que esses 5 artigos de Armínio não eram coerentes e acabou traçando até como um aspecto de heresia. Então, eu vejo, ao analisar disso, pastor, qual é a sua conclusão diante daquilo que a revista diz e daquilo que nós estamos estudando? Primeiro, vou lembrar você que a revista e o comentarista da Escola Bíblica Dominical, ele tem uma linha de defesa que é a linha arminiana, que a Assembleia de Deus assim defende, como algumas igrejas batistas e neopentecostais. Alguns batistas acabam sendo calvinistas, e também a igreja cristã também trabalha, não a cristã do Brasil, mas a igreja cristã mais tradicional, os presbiterianos também, da linha calvinista, raro quando tem alguém que seja arminiano nessa área. E você pode me perguntar, pastor, qual é a impressão, qual é o contraponto, qual é o equilíbrio de ambas as doutrinas? Tem fragilidades nelas? Sim, com certeza. Tanto no arminianismo como no calvinismo. Por quê? A boa parte daqueles que dizem seguir a linha do arminianismo acabam caindo no pelagianismo ou no semi-pelagianismo. Pelágio dizia que, independente do homem ser pecador, e o seu livre-arbítrio estava intacto, não foi afetado pelo pecado. Depois vem uma visão semi-pelagiana que diz assim, não, o homem é pecador, Deus precisa fazer muito por ele, mas ele faz um pouco também para poder cooperar com Deus na salvação, dizendo que o homem teria essa condição. Ou seja, tanto pelagianismo como semi-pelagianismo não concordam que o homem é totalmente depravado. Já o arminianismo concorda que o homem é totalmente depravado, mas através da graça preveniente de Deus,
Deus dá condição dele crer, dá condição dele exercitar a fé para receber a salvação. E o calvinismo diz que não, que o homem é totalmente depravado e ele não tem condições nenhuma de aceitar ou receber e exercer qualquer arbítrio, porque ele não tem livre-arbítrio. E se ele não tem livre-arbítrio, ele não pode escolher. É Deus que escolhe e faz tudo por ele. Então, é algo um tanto polêmico para discutir. Agora, veja o que acontece. O calvinismo, ele parte de uma teologia de cima, soberania, por isso que eles exaltam a soberania de Deus. A soberania, então eles partem de Deus para o ser humano até chegar no particular. E é assim que eles constroem a sistematização da sua teologia e da sua doutrina. Já os arminianos, eles partem do ser humano, do particular, para o eterno, para Deus, para tentar entender. É uma construção teológica de baixo para cima e a outra de cima para baixo. Então veja, por isso que eles acabam divergindo e nunca acabam se encontrando para chegar num denominador comum. E nem poderia, porque se um parte de cima para baixo, o outro parte de baixo para cima, eles estão na contramão verdadeiramente. E eu vejo dificuldade nas duas coisas. Primeiro, é muito difícil você fazer teologia partindo de Deus para nós. Primeiro, porque a minha mente não consegue compreender Deus na sua totalidade. A nossa fragilidade está aí. Então eu vou criando deduções baseado naquilo que eu leio na Bíblia para tentar minimamente entender. E mesmo assim é algo falho. Também é complicado você partir de uma teologia particular daqui de baixo para cima, porque vai chegar uma hora que a sua impressão daqui para lá também vai ficar desfocada. E você também não vai conseguir ter uma compreensão total. Ou seja, é tão difícil uma como difícil a outra. Por que o calvinismo acaba sendo mais lógico? Primeiro, porque eles são mega, hiper, blaster organizados. Eles têm uma teologia consistente, escreveram muito sobre isso, defendem esta linha, estudam, debatem. Agora já os arminianos quase nem sabem nem quem era Armínio. É uma teologia um tanto desorganizada em questão teológica, com as exceções daqueles que agora estão chegando para discutir, para falar, para escrever, para pontuar, para poder chegar num denominador comum. Mas no geral, se eu perguntar para você aí, você sabia quem era Jacob Armínio? Você sabia quem era João Calvino? Ah, eu ouvi falar, mas historicamente? Então acaba sendo muito difícil. Quem não conhece todo aquele pano de fundo que eu disse na introdução desta aula. Então veja que há fragilidade nos dois pontos. A fragilidade da doutrina do arminianismo está na insegurança da salvação. Daqueles que acham que estão salvos agora, de repente brigou com o seu esposo ali, teve um atrito, pronto, já estou no inferno. Se Jesus voltar agora, eu estou perdido. E às vezes acaba traçando um aspecto da soterologia um tanto frágil. E parece que a gente dorme salvo e acorda no inferno porque a gente teve um sonho que não deveria ter. E aí fica uma fragilidade muito grande. E também dá a entender-se, dentro da vivência de muitos cristãos, que eles parecem pelagiano ou semi-pelagiano, que eles conquistaram a salvação pela sua força. Aí eles evocam a sua hiper-mega santidade, condenam todo mundo ao inferno porque ele é um santarrão, porque ele não erra, porque ele faz tudo direito. E isso também é uma salvação meritória, então nós precisamos tomar cuidado. Se a gente não quer ser considerado pelagiano ou semi-pelagiano, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, entender que a salvação é um ato de graça de Deus e não mérito humano. Ah não, porque eu me santifico. Olha, a gente precisa entender que se não for ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, a gente não consegue nada. Por quê? Porque nós somos totalmente depravados, precisamos dessa regeneração e precisamos da graça e misericórdia de Deus em todo o tempo para podermos permanecer diante da sua presença.
Então veja, quem defende a linha arminiana não tem uma doutrina bem sistematizada e uma compreensão profunda disso. Por isso que acaba sendo frágil na sua defesa doutrinária. A maioria de nós, pentecostais, não tem conhecimento dessas coisas. E é por isso que a gente se torna muito frágil na hora de discutir com um calvinista que estuda, que se prepara, que valoriza a educação, que valoriza a preparação, que valoriza a teologia, que valoriza a filosofia, que valoriza a história, que estuda os pais, que estuda a doutrina, que estuda as bases da sua fé para poder defendê-la. Tanto que lá, nenhum leigo se torna pastor, se torna líder, ou venha liderar alguma coisa ou ensinar. Não, lá não. Você sabe disso. Agora, no nosso meio, o irmão se converteu hoje e amanhã a gente apanha ele para ensinar. Ele nem enxugou a água do batismo direito, ele já está pregando para todo mundo sobre salvação, sem que nem ele sabe o que é salvação. Ele só sabe da experiência que ele teve, nada mais do que isso. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que cercear, a gente não pode pregar, não, não é isso. Eu estou dizendo que comparando um com o outro, as bases são outras. E é por isso que a gente tem dificuldade de fazer uma boa defesa. A maioria dos pastores e líderes, dentro da visão arminiana, são leigos, com exceção dos batistas, valorizam mais a evangelização e o avivamento, e por décadas negaram a teologia e a filosofia. Essa é a realidade. Então, resumidamente, para os arminianos, esses aspectos que acabam pegando e dificultando uma boa defesa. Mas, resumidamente, o que pensam os arminianos? Deus ama todas as pessoas. E Deus quer salvar todas as pessoas. Como está em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Já a visão calvinista, eles constroem essa teologia de cima para baixo e tem as suas fragilidades também. Qual é a fragilidade doutrinária? De explicar o amor e a misericórdia de Deus. Pois eles dizem que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição, e isso acaba ferindo o amor e a misericórdia de Deus e também o aspecto do justo juízo de Deus. Por outro lado, eles são muito organizados, eles têm mente pensantes, eles têm uma sociedade, na época histórica já calvinizada, que valorizava muito a academia, as universidades, construindo um pensamento sólido, sistemático, porém baseado em Agostinho, que era um bispo da Igreja Católica que tinha um monte de heresia. Então eles creem no batismo de criança, na transubstanciação, dos elementos da ceia, e o pior que isso, geralmente a linha calvinista é uma linha elitizada, ou seja, eles trabalham mais com gente da alta classe, gente formada, pensadora, intelectual, e eles acabam se vangloriando, se arrogando disso. E isso é um perigo também muito grande. Quase você não vê evangelização em favela, em outras coisas mais. E aí há uma discussão também, para que evangelizar se Deus já escolheu os eleitos para a salvação e outros para a perdição? Aí ele justifica, não, precisamos evangelizar para despertar essas pessoas eleitas. Ora, mas se Deus já elegeu, se Deus é que faz tudo, Deus é que desperta. A gente não precisaria nem pregar, não é verdade? Mas são gargalos para ser discutidos. E muitas vezes, dentro dessa perspectiva calvinista, de que Deus faz tudo e que Deus elege, vem a dúvida também de alguns pensadores calvinistas que muitas vezes entram em crise. Sabe por quê? Porque como você pode ter certeza que você é eleito? E aí vem a crise. E se eu estou fora? E se eu não fui eleito? Como que eu vou ter certeza? E aí é preocupante essa questão também. Além do que, a arrogância, muitas vezes, que vai para o caminho do arianismo, hitleriano,
de alguns que debocham da fé dos outros, dizendo que quem não crê no calvinismo, quem não defende a doutrina calvinista não é salvo, não é cristão. E aí isso me preocupa também. Por quê? Ora, a fé simples do evangelho não salva? A crença simples em Cristo Jesus não traz salvação? O que a Bíblia diz é que sim. Então nós precisamos tomar cuidado. Mas por outro lado, você vê na linha calvinista, os pastores e líderes são muito bem formados. A maioria daqueles que estão aí divulgando o calvinismo são doutores em teologia, em filosofia, no grego, no hebraico, interpretam a Bíblia, dão um nó na tua cabeça. Por quê? Porque eles têm um grau de formação muito grande. Eles valorizam doutrina, valorizam o saber, valorizam o conhecimento. Aquilo que nós não valorizamos. Aí como que a gente quer discutir e debater com esse povo se a gente não tem conhecimento? Ah, pastor, eu não quero saber nada disso, eu só creio em Cristo e quero ir para o céu. Amém. Só que numa hora de ministrar uma revista da escola dominical e discutir, a gente tem que gastar aqui 1h30, 2 horas, para poder tentar fazer vocês entender essas verdades, para ter uma base, uma compreensão. Algo que não é fácil, isso demanda estudo, preparo, conhecimento. Aí eu pergunto, no nosso meio pentecostal, você conta no dedo da quantidade de pessoas que a gente tem que tem capacidade, condição, conhecimento e segurança para ministrar um assunto como esse. Eu fico até pensando, coitado dos nossos professores de escola dominical nessa hora. Imagine se não tivesse essa pandemia, quanta gente estaria ensinando algo que nem sabe nem conhece. Infelizmente, isso não é arrogância, isso é uma verdade. E nós precisamos atentar para isso. Que Deus nos desperte para estudar, para aprender mais, ser mais profundo e poder fazer essas discussões com equilíbrio para não ser considerado pelos calvinistas imbecis, burros, sem segurança, sem conhecer a fé que nós temos. Então, resumidamente, na percepção calvinista, para os calvinistas, Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. E eles usam muito Romanos 9, Efésios, que nós estamos estudando agora, para poder embasar o seu pensamento. Ó, Romanos 9, 13, 14. Como está escrito, amei a Jacó, aborreci Esaú. Que direis, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, diz Paulo. Aí eles falam, não, se Deus escolheu uns para salvação, outros para perdição, Deus não é injusto, porque Deus é soberano. É aí que eles exaltam. E aí os arminianos já não exaltam a soberania, mas eles exaltam a liberdade ou livre-arbítrio do homem em decidir. Então um fala da soberania, outro fala do livre-arbítrio. Um vem de cima para baixo, outro vai de baixo para cima e ninguém se entende porque estão na contramão. Então nós devemos conhecer, resumidamente, dando meu parecer agora, porque talvez a sua pergunta é, pastor, e aí, o senhor crê no quê? Ai, ai, não é fácil responder. Também isso é uma pergunta filosófica, teologicamente complexa. Mas eu vou aqui colocar para você a minha impressão diante disso. Primeiro, diante das questões mais elevadas diante de Deus, na sua palavra, Deus não nos revelou tudo. Deus não explicou tudo. E nós precisamos ser humildes para entender isso. Nós precisamos ser verdadeiros e sinceros para entender isso. Nem quem defende o arminianismo com unhas e dentes está correto, e nem quem defende o calvinismo com unhas e dentes está correto. Porque nós precisamos ficar com a Bíblia, com o Evangelho de Jesus Cristo. Que o próprio Senhor Jesus diz que até uma criança é capaz de entender o Evangelho e compreender a sua mensagem. Nós precisamos entender que a fragilidade humana e a pequenez humana, jamais uma mente finita conseguirá compreender a dimensão daquilo que Deus realizou na eternidade. Jamais. Somos finitos e Deus é infinito. Somos temporais e Deus é eterno.
Nós não temos todo o poder pertence ao Senhor. E Ele realizou algo que muitas vezes foge da nossa compreensão, foge da nossa percepção e raciocínio humano. Não podemos negar na Bíblia Sagrada que a Bíblia fala da soberania de Deus. Eu não posso tirar isso da Bíblia, a Bíblia diz. Eu não posso tirar da Bíblia que a Bíblia fala de eleição e predestinação. Eu não tenho como tirar isso da Bíblia. Eu não posso tirar da Bíblia que Deus escolhe, que Deus elege, que Deus predestina. Eu não posso. Mas eu também não posso tirar da Bíblia a responsabilidade humana. Por quê? Porque a Bíblia fala de responsabilidade humana. A Bíblia fala e nos alerta ao todo tempo, está orando, vigiando, e que nós somos responsáveis. Então são questões que nós precisamos analisar com humildade, à luz do Evangelho de Cristo, para a gente ter um equilíbrio de posicionamento. E muitas questões são questões até mesmo interpretativas. Quer ver? Romanos e Efésios falam muito da soberania de Deus. Era a visão daquilo que Paulo estava estabelecendo para aquele momento histórico e passando o conhecimento para ser aplicado diante daquilo que Paulo entendia da sua percepção bíblica teológica, que não está errada. Por outro lado, quando você lê o Evangelho de João, quando você lê a carta aos Hebreus, ela fala da responsabilidade humana, está na Bíblia também. Então a soberania está na Bíblia e a responsabilidade humana também está na Bíblia. Quer ver? Os calvinistas gostam muito de João 1,13, quando diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Glória a Deus, sou calvinista, porque é Deus que fez tudo. Agora olha aí o versículo de número 11 e 12 de João 1. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito ou poder de serem chamados filhos de Deus aos que crêem no seu nome. Glória a Deus, sou arminiano. Quer dizer, no mesmo texto tem as duas visões. Então, o que eu tenho como conhecimento meu? Agora não estou falando de doutrina arminiana e calvinista. A minha impressão é que ao ler a Bíblia, eu preciso entender que Deus fala tanto uma coisa como outra. E que nós precisamos evitar os extremos e buscar um ponto de equilíbrio em Jesus, no Evangelho. Ser cristocêntrico e entender que nós temos que ficar com a Bíblia. Por quê? Calvino e Armínio vieram muito depois daquilo que Jesus já tinha ensinado com os seus apóstolos. E nós temos que ter esse equilíbrio, estar firmado em Cristo. E aquilo que a gente não compreende, a gente agradece a Deus pela sua graça. E aquilo que a gente compreende, nós louvamos a Deus pela fé, pela graça também de compreender. Então tem coisas que eu irei compreender, tem coisas que eu não irei compreender, e só a eternidade irá revelar. Então não justifica essa briga entre arminianos e calvinistas, porque nós precisamos ficar com Cristo e com o Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida. Espero ter esclarecido ou deixado você mais com dúvida ainda, porque existem muitos pontos ainda a serem discutidos a respeito disso. E olha, quase 1h50, 1h40 de exposição aqui, eu falando e você me ouvindo. Obrigado pela paciência, pela compreensão, mas o equilíbrio diante disso é tudo. Então a Bíblia não é nem arminiana e nem calvinista. A Bíblia é palavra de Deus, é revelação de Jesus Cristo para nós. E aquilo que ele revelou e nós entendemos, glória a Deus. Aquilo que ele não revelou e nós não compreendemos, eu creio pela fé e agradeço pela graça de Deus. Quero ver nesse instante se tem aí alguma pergunta. Não tem? Minha secretária está dizendo que não tem pergunta. Ou vocês entenderam tudo,
ou entenderam tudo, né? Muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos orar nesse instante, agradecer por esta palavra, por esse aprendizado. E quem sabe aquilo que eu ensinei vai servir de base para outros professores, que vocês que vão dar aula agora às 10 horas, outros 10h30, outros à tarde, que estão acompanhando. Tem muita gente na expectativa. Deixa eu ver o que o pastor Francisco Júnior vai dizer, qual é a linha de raciocínio, pensamento, para eu poder depois dar minha aula lá e não escorregar. É um tema muito difícil mesmo, é um tema não fácil, exige um certo conhecimento, uma certa base, mas eu creio que com simplicidade, com humildade, com amor no coração, a gente faz isso com gratidão e agradece a Deus, porque é Deus que faz isso também, né? É a parte de Deus. Nessa parte eu sou calvinista, né? É Deus que realiza isso. É claro, nós cremos nisso, e assim como os arminianos também creem nesta ação graciosa de Deus em nossas vidas. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus somos gratos a Ti por esta aula maravilhosa, pela exposição da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor tenha provocado nesta manhã cada coração, cada aluno, cada professor da escola dominical, para que eles possam se dedicar mais, aprender mais, discutir mais e chegar num denominador comum. Mas, além de todas estas discussões, posições, que têm o seu valor, que têm a sua necessidade, muitas vezes, de nos posicionar, de ter uma postura clara e de poder, Senhor, estar bem centrado em Ti e na Tua palavra, conhecendo as doutrinas bíblicas e tudo aquilo que é necessário para o crescimento da nossa fé. Mas, acima de tudo, eu peço que o Senhor abençoe cada coração simples e humilde que tem a presença do Senhor em sua vida, para que eles possam, com simplicidade de uma criança, viver o Evangelho, pois o que importa é aquilo que o Senhor realizou por nós, e nós temos a convicção, porque o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E Te amamos, Jesus, de todo o nosso coração. E que todo pensamento contrário, tudo aquilo que não provém de Ti, caia por terra. E com simplicidade nós possamos revelar a Ti as demais pessoas. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar conosco. Lembrando que daqui a pouquinho eu estarei lá na igreja do Areião para atender os irmãos, para poder recebê-los, caso alguém precisa de uma oração, tenha alguma necessidade, ou queira levar alguma coisa, sua primícia, sua oferta lá, com o nosso tesoureiro também estará lá, o irmão William. E lembrando que à noite, às 19 horas, nós teremos um grande culto de louvor e adoração na igreja do Areião, e você estará acompanhando através da live que nós estaremos então realizando hoje à noite às 19 horas. Um beijo no seu coração e nunca esqueça, acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença.